Abra sua Bíblia comigo. Eu quero ler dois textos. Primeiro, eu quero ler Mateus capítulo 9, versículo 35. Oh, aleluia! Mateus 9, 35 diz assim, ó: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Vendo ele as multidões, tinha grande compaixão delas, porque andavam cansadas e abatidas, ou seja, confusas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, ele disse para os discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a seara. Esse é o primeiro texto que eu quero ler. Rogai por ceifeiros. Do que adianta eu ter a igreja cheia se eu não tenho ceifeiros? Então, rogai por ceifeiros. E o outro texto que eu quero ler está em Mateus capítulo 16, e o versículo 13, que diz assim: chegando à região de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? Responderam-lhe: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outros dizem um dos profetas. Perguntou-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. E também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu, será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário ir para Jerusalém, padecer muito dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressurgir no terceiro dia. Pedro então tomou a parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti mesmo, isso de modo nenhum vai te acontecer. Ele, porém, voltando-se, disse: Pedro, para trás de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço, não compreendes as coisas que são de Deus, e sim as que são do homem. Amém? O primeiro texto nós lemos pedindo para o Senhor: Senhor, nos ensina. Nós rogamos por ceifeiros. Jesus percorria cidades e aldeias, pregava o evangelho do reino e ensinava nas sinagogas, curava os enfermos, expulsava os demônios. Chegou uma hora que ele percebeu que ele não estava dando mais conta. Ele fazia isso diariamente, mas chegou uma hora que ele começou a olhar ao redor, e ele começou a perceber que ele não estava dando conta. Era muita coisa, a demanda era grande. E aí ele disse: eu vou orar. Rogou e disse, olhou para as pessoas e teve o que delas? Íntima compaixão. Por quê? Porque elas eram ovelhas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus começou a fazer, e o que é que ele fez? Ele percebeu que não estava dando conta. Irmãos, isso vai acontecer com você. Um ministério grande e eficaz, fundamentado na palavra, que canta verticalmente para Jesus, que Jesus é o centro da sua adoração, que Jesus é o centro de tudo que se faz. Meu irmão, você vai perceber no caminho que você não vai dar conta de fazer tudo, e não adianta você acarretar mais trabalho. E eu vou te falar uma coisa: as pessoas são boas para arrumar trabalho para a gente. Todo mundo chega: pastor, por que você não faz assim? Tem uma ideia para dar para o senhor. Todo mundo tem ideia. E aí, se você for fazer o que todo mundo quer, você sai daquele propósito que Deus tem para você e para a sua casa. E eu estava lendo uma matéria esses dias do pastor, do bispo lá de Dallas, o T.D. Jakes, uma voz
nesse planeta sobrenatural. E eu estava lendo um artigo que ele escreveu para os pastores dele, e muito bom, dizendo o seguinte: você vai passar por isso. Nós precisamos treinar uma geração. Irmãos, numa construção, se você tem R$1 milhão para fazer uma casa, você pode ter certeza, 30%, 40% você vai gastar nos fundamentos. E ninguém elogia fundamento. As pessoas elogiam o que aparece, fundamento não. Então eu creio que nós estamos entrando agora em 2024, e o 2024 vai ser um ano para muito fundamento. Porque se a gente não fundamentar, quando crescer, cai. E você só olha para fundamentos por dois motivos. Quando as paredes estão rachando, você percebe, cara, tem que mexer no fundamento. Ou quando você quer aumentar o tamanho. Aí você tem que ser assim, peraí, para aumentar o tamanho, eu tenho que mexer no fundamento aqui. Né? A gente trabalha muito, né? O evangelho está aí. Você viu quantas conferências aqui a gente anunciou? Quantas coisas a gente mostrou que pode fazer? Essa casa ela abre todo dia, 8 da manhã e fecha meia-noite. É muita coisa para fazer, a demanda é muito grande. Só que nós vamos precisar gastar um tempo com fundamentos. E quando eu falo fundamento, não é só ensinar teologia, não. É preparar as pessoas para o dia mau. Porque se a gente não prepara uma liderança para o dia mau, bom, o que tem de pastor sofrendo com burnout, sofrendo com depressão, com problemas que ele ajudou as pessoas a saírem, com problemas financeiros, pastores que estão gastando mais do que ganham, passando por dificuldades financeiras, dificuldades com filhos. Recentemente nós tivemos 5 filhos de pastores na nossa casa de recuperação. 5 filhos de pastores. Pode acontecer? Pode. Mas, irmãos, do que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa casa? Então nós fomos chamados para fundamentar uma geração. Mas a gente, sabe o que acontece? A gente se responsabiliza tanto com a situação das pessoas e não com a natureza delas, que a gente quer resolver o problema de todo mundo, e você não vai resolver o problema de todo mundo. Bota isso na sua cabeça, bota isso no seu coração. Então, para você crescer, não é de mais serviço que você precisa, é de fundamento correto. Então, deixa eu te dar algumas receitas aqui para pastor. Se isso está acontecendo com você, você está no caminho certo. Primeiro, muitas vezes você será obrigado a tirar dinheiro do sustento da sua família para investir na igreja. Não precisa levantar a mão, mas quem já fez isso? Você vai fazer isso ou não vai? Vai. Segundo, você corre risco de assumir compromisso financeiro mesmo sem saber de onde vai buscar o dinheiro. Quem já fez isso? Só diz, é você. Fala para o irmão que está ao seu lado, pensa que eu não sei, você fez. Terceiro, você vai sacrificar seu tempo de estar com a sua família por estar com pessoas. Vai ou não vai? Vai. Quarto, é preciso ser forte para pregar aos outros que ficarão bem, mesmo quando tudo vai mal para você. Ô Márcio, ainda bem que você está aqui hoje, é verdade. Quinto, você precisará ser forte para pregar que Deus resolve os problemas, mesmo quando os seus ainda não foram resolvidos. Essa aqui não vai acontecer, mas pode acontecer. Você será atraído por pessoas que você ajudou. Ah, mentira, isso não acontece. Só acontece lá na igreja do pastor Jadilson. Aqui não tem não. Sétimo, você será abandonado pelas pessoas que juraram nunca te abandonar. Quem está se identificando? Oitavo, você verá que as pessoas deixam de te respeitar porque foram envenenadas por outras pessoas. As pessoas dizem, eu estou com você, mas alguém envenena ela, pronto, ela já virou a cabeça contra você. Você verá pessoas falsas na sua cara te chamar de papai e te desrespeitando pelas costas.
10º, algumas pessoas vão interpretar mal o seu sermão achando que foi indireta para elas. 11º, tem uma lista grande aqui, irmão. Você verá pessoas desrespeitando sua esposa e sua família, seus filhos, só porque são seus. Você verá pessoas questionando a origem dos seus bens, alegando que você está desviando dinheiro da igreja. Está falando, irmão? Isso aqui não acontece comigo, nem com você. Algumas pessoas vão inventar histórias sobre você quando saírem da igreja. Algumas pessoas a quem você dá a chance vão enfrentar sua visão e lutar contra ela. Ou seja, elas são boas até você dar um cargo de liderança. Quando você dá, elas começam a lutar contra a visão que você ensinou. Vamos lá, 15º, algumas pessoas que você treina vão querer te confrontar nas reuniões. 16º, algumas pessoas que você ensinou a pregar mais tarde vão querer comparar sua pregação com a delas. 17º, eu posso mandar essa lista para você depois, se você quiser. Algumas pessoas vão pensar que você está distraído e perdendo o seu foco, porque você está fazendo algumas coisas que elas não esperavam que você fizesse. 18º, algumas pessoas vão pensar que são mais espirituais e têm mais conhecimento do que você, e vão pensar que Deus levantou elas para consertar a igreja que você é pastor. Ai, 19º, algumas pessoas vão querer influenciar negativamente outras pessoas em relação à sua personalidade. 20º, outros serão ingratos e não reconhecerão as oportunidades que você lhe deu. 21º, alguns vão querer dividir a igreja. Senta aí, calma aí. 22º, alguns vão te desrespeitar, criar confusão e problemas, e ainda assim te colocarão como culpado da história e eles como vítima. Para encerrar, mas ainda assim, eu digo a essas pessoas: eu gostaria de voltar a ser seu pastor. E eu correria os riscos tudo de novo. Por quê? Porque eu nasci para isso. Ei, eu nasci para isso. Então para de se ofender, para de se machucar, que você já sabe que tudo isso vai acontecer. E quando acontecer, o que é que você faz? Feche os ouvidos, vai buscar Deus, vai orar. Você é pastor, você foi chamado para isso. Em outras palavras, você está ferrado. Amém, irmãos? Você quer ser um ceifeiro mesmo? Se você quer ser um ceifeiro, esquece, você não tem mais argumento para se defender. Se você passa o dia se defendendo, argumentando com pessoas, se você tem que provar para elas que elas estão erradas, porque falaram de você, se você tem que usar o microfone para bater nos outros, coisas que pessoas falaram e fizeram contra você, irmão, sai daí, meu irmão, sai daí, baixa a cabeça, vai para cima. As pessoas queriam matar Jesus, queriam jogar ele do precipício. Nós estivemos lá em Nazaré, a gente viu esse lugar. Jesus ia passando no meio delas. Você fala, não, porque se eu, a pessoa volta lá e se abraça e beija tudo de novo.
Ela não é. Então tá com raivinha por quê? Está nervosinho por quê? Esse é o caminho de um ceifeiro. Você foi chamado para ser ceifeiro. Por isso que Jesus disse: olha, eu vou rogar para que haja ceifeiros para a sua seara. As ovelhas estão sem pastor. E a gente quer ser pastor, mas quer ser pastor no padrão terreno. Pastor terreno. Pastor, irmão, tem pastor hoje cobrando mentoria dos seus discípulos. É verdade, porque ser pastor não dá lucro. Então eu sou pastor e eu crio para os meus discípulos uma mentoria. E aí você vai ter que me pagar para me ouvir. E não é barato, não. Rapaz, se eu tivesse pensado nisso antes, já tinha construído a igreja. Eu não estou falando de um curso, de um livro que você vende, irmão. Eu não estou falando de uma plataforma de ensino que você criou para ajudar pessoas a sair do lugar que elas estão. Estou falando, você pega 12 discípulos. Já pensou Jesus chamar os 12 discípulos? Ele: senta aí, gente. Ó, vocês, quem quer caminhar comigo? Quem quer me ouvir? Senta aqui ao meu redor aqui. Ó, vamos fazer assim, para vocês que são discípulos, chegados, eu vou fazer 100 mil reais por ano. Já está acontecendo na igreja, irmão. A igreja do Brasil já se desviou com isso. Irmão, a igreja, sabe como é que a igreja começou? Porque pastores estão virando mentores. Você é pastor, irmão, como toma vergonha na sua cara. Você é mentor de empresas? Oh, glória a Deus, você é um mentor, não confunda as bolas. Se você é um pastor, você tem discípulos. Sabe como é que começou a igreja? A igreja começou com um grupo de homens destemidos, que matava um, nascia 20 no mesmo dia. A igreja começou com um grupo de homens destemidos. Aí ela chegou em Roma. Quando ela chegou em Roma, ela virou o quê? Uma religião. Aí de Roma ela desceu para a Grécia. Da Grécia ela virou o quê? Uma filosofia. Da Grécia ela tomou toda a Europa. Ela virou o quê? Uma cultura. Da Europa ela desceu para a América. Ela virou um negócio. E da América ela veio para a América do Sul. Ela virou um entretenimento de autoajuda. Eu ainda sou da igreja dos homens e mulheres destemidos, irmãos. Se você é um pastor empresário, lá na sua empresa, você cobra mentoria, para dar mentoria para as pessoas. Você faz isso, porque você tem esse chamado. Mas na igreja, você chamar 20, 30 discípulos, e você cobrar para dar mentoria para eles, estão discipulando você. Cara, o que é isso? Onde é que nós vamos chegar com a igreja de Jesus? A igreja é eficiente, mas ela tem que ser eficaz. Uma mulher chamada Lana Cooper, em oração, uma vez ela fez uma pergunta para Deus: Senhor, onde é que nós erramos? E ela até escreveu um livro. Ela chegou em 3 conclusões: ou o Senhor não existe, ou a palavra de Deus não é eficaz, ou a igreja não está aplicando e vivendo o reino de Deus. Eu fico com um terceiro requisito, e ela também ficou. Então, querido, você vai fazer uma construção, a Bíblia diz que cada um veja como constrói, porque ninguém pode pôr outro fundamento. Nós estamos construindo 30%, 40% de uma construção é fundamento. Se você tem 1 milhão, se prepara, você vai gastar 300 a 400 mil em fundamento para você fazer uma casa. E se você deseja terminar rápido, esquece o que eu estou falando. Se você deseja terminar rápido, constrói só parede, fica tranquilo, esquece fundamento, não faz nada, só faz evento, até virar vento. Até virar vento. Aí você faz evento e traz alguém, faz evento e traz alguém, faz evento. Você quer manter o movimento, aquele povo vai cansar, irmão. Aquele povo vai cansar. Então, por favor, só os fundamentos corretos podem dar continuidade. E você pode levantar somente paredes, é mais rápido, não é? Mas só com o fundamento correto você pode continuar sempre de onde você parou. Se você fez o fundamento correto, esse ano não deu para construir, mas ano que vem você pode continuar dali. Por quê? Porque você fez o fundamento correto. Se você não fez o fundamento correto,
Cada construção que você faz, você tem que derrubar ela para fazer de novo. Nesses anos, irmãos, muitas coisas foram construídas em cima da igreja. Foram ou não foram? Autoajuda. A gente tem terapia para tudo, entretenimento para tudo, falsas doutrinas, licenciosidade, quando não legalismo. E aí por isso que a igreja se perdeu. Mas eu quero dizer para você que os fundamentos da igreja ainda estão intactos, porque os fundamentos da igreja é Cristo. Então como é que eu faço para uma reforma? Eu tiro toda a parafernália que eu coloquei sobre esse fundamento e eu volto ao fundamento que é Cristo. E a partir de Cristo eu começo de novo. Então não é vergonhoso você fazer uma coisa errada. Você fez errado, esse ano não deu certo. Cara, eu criei essa escola, não foi boa. Eu criei esse evento, não foi legal. Pá, volta atrás, irmão. Derruba tudo, você tem a garantia de um fundamento correto. E o fundamento é Cristo. Então se nós queremos fundamentar, nós temos que pensar no que Cristo disse: eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. Os grandes ensinamentos de Jesus foram para pequenos grupos. Toda vez que Jesus se assentava, os discípulos já sabiam que Jesus ia ensinar algo para eles. De pé ele fazia milagre, de pé ele curava enfermo, expulsava demônio. Mas quando ele se assentava, toda vez que você vê na Bíblia e Jesus se assentou, fica esperto, ele vai ensinar. Ele está ensinando algo. Ele sempre ensinava. Cutuca alguém e diga: nós precisamos de uma reforma. E essa reforma, ela é coletiva, irmãos. Essa reforma é coletiva. Essa reforma não é uma reforma predial. É uma reforma no comportamento da igreja. É uma reforma nas formas que a gente faz as coisas. Existe uma intenção correta de fazer. Não, irmãos, há uma diferença na Bíblia de negócio e comércio. Jesus disse quando ensinava os seus discípulos, ele disse o quê? Negociai até que eu venha. Mas lá, quando a Bíblia usa como simbolismo o rei Ciro, a Bíblia diz: caíste pela multiplicação dos teus comércios. Qual é a diferença de comércio e negócio? É que comércio só você ganha. Se a sua mente é só de comércio, você não faz nada para perder, você só faz para ganhar. Mas se a sua mente de negócio, tem negócio que você não vai ganhar. Você vai ganhar a pessoa, não vai ganhar o dinheiro dela. O comércio visa só o produto, mas o negócio não. O negócio visa a pessoa. Talvez você não ganhe dinheiro com aquela pessoa, mas você vai ganhar aquela pessoa. Essa é a diferença. Satanás caiu pela multiplicação dos seus comércios, mas Jesus disse: negociai até que eu venha. Então pense nisso, principalmente a gente que está no comércio, está no negócio. A gente vende livro, mas dá um monte de livro também. Manda livro para o presídio, manda livro para o asilo, manda livro. Por quê? Porque é um negócio. Tem hora que você ganha, tem hora que você não ganha. A gente vai pregar, ganha uma oferta, mas tem lugar que a gente vai e a gente leva a oferta. E ainda deixa o livro, e ainda paga a passagem. Por quê? Porque é um negócio. E ele diz: negocie até que eu venha. Quando você está no negócio de Deus, não importa quem paga a conta. Mas quando você está no comércio do diabo, se você não ganhar, você não faz. Então, para ser ceifeiro, eu preciso ter essas coisas resolvidas dentro de mim. Reforma precisa de uma revelação coletiva. Um indivíduo recebe e coletiviza a revelação. Quando o Senhor olha para Gideão, escondendo o trigo no lagar, ele diz: o Senhor é contigo, homem valente. Deus fala no plural, no singular com Gideão, e Gideão responde no plural. Ele diz: se o Senhor é conosco, por que estamos vivendo isso? Deus vai usar homens que têm uma mentalidade coletiva. O Senhor disse para Gideão: eu sou contigo, homem valente. Ele olhou e disse: se o Senhor é conosco. Ou seja, o problema não é só eu aqui, é nós. Então, homens com uma mentalidade coletiva vão entender a oração até do Pai Nosso.
O pão nosso. Se o Pai é nosso, o pão é nosso, o pecado também é nosso. O problema também é nosso. Não, não é meu, é da outra igreja. Foi aquela igreja ali que o cara pecou, não foi aqui. Foi naquela igreja ali que o cara se perdeu, não foi aqui. Não, o problema é meu também. Porque se eu sou do corpo, eu também sinto. Porque se um membro do corpo padece, todo o corpo padece. Cadê a dor? Quem vai sentir a dor? Quem vai ser como José de Arimateia, que vai investir no corpo morto de Cristo? Qual é a parte do corpo que vai tomar o remédio pela parte doente do corpo? Ceifeiros é isso, irmãos. Você não colhe para você, você colhe para Deus. Você colhe para Cristo. Nós precisamos de uma reforma. Eclésia é isso, não é uma reunião religiosa. Eu edificarei a minha eclésia. Ele disse: eu edificarei a minha eclésia. Eclésia não é uma religião religiosa, é tirados para fora de um sistema. Quando ele disse edificarei a minha eclésia, ele está dizendo: eu vou edificar um coletivo. Quem tiver uma mente coletiva vai participar, quem não tiver vai querer abrir uma igrejinha só para si. E tem muita igrejinha, eu não falo igrejinha pelo tamanho pejorativo, não, por favor, me entenda. A igreja pode ser grande, mas se ela tem uma mentalidade individualista, ela é uma igrejinha sim. Alguém me convida para pregar e sempre diz assim: pastor, nossa igreja é pequena. Eu disse: não existe igreja pequena se ela é de Cristo, irmão. Porque essa é uma grande obra, não importa quantos membros tem sentado nas suas cadeiras. Ela é uma grande obra. Aleluia. Para mim, igreja pequena não é aquela que tem menos pessoas, é aquela que tem menos cabeça coletiva, menos mentalidade coletiva, menos coração coletivo. Isso é uma igrejinha. Mas se ela pode estar lá numa favela, irmão, com 20 pessoas, mas se ela tem uma mentalidade coletiva, se ela olha para aquela favela e diz: essa favela é de Jesus, ela não está olhando para 20 pessoas, ela está olhando para algo coletivo, amém? Isso é eclésia, não é uma reunião religiosa, é tirados para fora do que? De um sistema individualista. Deus não pode edificar um sistema individualista. Nós precisamos de uma restauração, e talvez a primeira restauração que nós precisamos é do senhorio de Cristo, amém? O mundo não vai ter que se tornar um inferno para Jesus voltar, em nome de Jesus. Não, mas tudo vai se perder, aí vai se perder todo mundo, aí Jesus volta. Não, o mundo não precisa se tornar um inferno para que Jesus volte. Por quê? Porque tem uma parte que está se lavando, está se limpando, em nome de Jesus. A igreja, a eclésia perdeu o seu propósito de governar. Ela começou a trabalhar para sair daqui. Nós estamos trabalhando para ir embora. Nós estamos trabalhando para ir embora. E por isso que muitos de nós não se responsabiliza pela terra, porque Jesus vai vir e vai levar todo mundo. Quando a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, leia Atos dos Apóstolos, capítulo 3, 19 a 21. Leia Atos dos Apóstolos. Pedro está pregando o primeiro sermão, com 3.000 almas se convertendo. Ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E enviei a Jesus Cristo, que há dantes foi pregado, a qual convém que o céu contenha até que os tempos da restauração de... O que vai ser restaurado? Tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Muitos não se comprometem, não se responsabilizam pelo mundo, porque querem ir embora daqui. Você acha que você vai ficar ao redor do rio da vida tocando harpinha, com 2 asinhas? Deus te chamou para restaurar, irmãos. E como igreja, eu sou restaurador. Não, mas Deus vai destruir a cidade, Deus quer destruir tudo. Se tivesse 10 justos cuidando de 10 igrejas em Sodoma, Sodoma não era destruída. Se tiver 10 justos, Deus diz: se tiver 10 eu não destruo a cidade. Você só precisa formar 10 justos lá.
10. Porque o que destrói a geração é a presença do ímpio. Não, é a ausência do justo. A restauração de tudo. Restaurar Jesus na igreja, nem cabe essa palavra, parece. A igreja tem um Salvador que faz o quê? Que salva. Ela tem um Cristo que faz o quê? Ungido, que cura, que reparte os seus dons, mas ela tem um Senhor que governa. E nós precisamos de uma reforma no senhorio de Cristo sobre toda a terra, que domina sobre tudo e sobre todos, uma eclésia derramando autoridade sobre a terra. Eu e você precisamos ter essa mentalidade coletiva, irmãos. Nós estamos em confrontos de reinos, mas às vezes eu vejo na internet confrontos denominacionais. As igrejas ficam brigando entre si, distração. Fala em língua ou não fala em língua? A ceia tem que ser de vinho ou de suco de uva? Pode dar ceia para criança? Pode isso, pode aquilo. Pessoa que não foi batizada pode tomar ceia? A gente fica discutindo tudo, irmão. Nós brigamos entre nós e distraímos. Lucas capítulo 2, bota Lucas 2, versículo de 1 a 3 aí para você ver. Lucas 2, de 1 a 3. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Se liga, o reino das trevas estão sempre confrontando o reino da luz. Quem é que estava nascendo nesses dias? Quem é que estava nascendo, irmãos? Meu Deus, eu não quero ser leviano aqui, mas a minha impressão que eu tenho é que Herodes entendia mais do que os sacerdotes sobre o reino. O diabo entrou na cabeça de Herodes e diz: mata os meninos. E os sacerdotes não estavam entendendo o que estava acontecendo. Reino confronta reino, irmãos. Nós estamos aqui em briga de reino, pelo amor de Deus. Não é briga denominacional, não é pentecostal, não é tradicional, não é universal, não é aspiral, não é... Meu Deus, a gente fica discutindo entre nós e os reinos se confrontando. Os magos foram lá e perguntaram onde nasceu o rei dos judeus. Herodes se alarmou e já começou a preparar uma estratégia para perseguir, para matar os meninos. Por quê? Porque reino confronta reino. Ei, quando você abre uma igreja num lugar, não é para encher cadeira, é para confrontar o reino das trevas daquele lugar. Se não for para isso, por favor, não abre. Até porque a igreja não abre, ela nasce. O que abre é açougue, padaria, mercado. Quando você planta o pé em algum lugar, Deus está dizendo para você, e você está aqui para confrontar esse reino. Por isso, irmãos, não comece nada sem primeiro começar pela oração, para você entender que nível de batalha você está entrando, que nível de guerra você está entrando. Porque naquele lugar tem o império das trevas, que você está começando uma igreja. Ali tem o império das trevas que vai lutar contra você dia e noite. Não é essa capetada miúda que cai na igreja, não. Não é essa capetada que a gente diz: como é teu nome? Onde você veio? Do inferno, irmão. O demônio vem do inferno. Da onde você veio? O que é que você quer fazer? Ah, você quer congregar aqui? Traz a tua carta. Eu não estou falando dessa capetada, eu vou matar ele. Não, eu estou falando de principados, irmãos. Eu estou falando de potestades. Esses não se manifestam. Esses querem entrar na tua casa, destruir teus filhos, destruir teu casamento, destruir tua família. Esses querem tirar os seus fundamentos, os fundamentos que você criou em Deus, em Cristo, que Deus te fundamentou ali. Você acha que esse demônio ele quer... Enquanto a gente fica se divertindo com a capetada miúda,
O principado fica tomando conta da cidade. Enquanto a gente fica fazendo show pirotécnico de dons e manifestações de libertação, o diabo fica tomando conta da cidade. E a igreja enche as suas cadeiras e a imoralidade cresce. E a pornografia cresce e os divórcios crescem. Por quê? Porque nós ficamos nos divertindo com a capetada miúda. Jesus não perdia tempo com demônios, irmão. Se manifestava, ele dizia: cale a boca. Jesus passava tempo, era com Deus, não com o inferno. Mas como que a gente vai ganhar alma se não tiver um show pirotécnico? Como que a gente vai ganhar alma? Tem aquele irmão que sempre se manifesta, eu vou lá nele de novo. A igreja precisa acordar, irmãos, para a coletividade. Por isso apóstolos e profetas são tão importantes nesses dias, porque eles trabalham para fundamentos. Efésios 2:18, o fundamento de apóstolos e profetas, porque eles carregam uma revelação de Jesus como Senhor e Rei. Por isso apóstolos e profetas estão sendo tão confrontados nesses dias. Por quê, pastor? Porque eles trabalham nos fundamentos da igreja. Irmão, guarde isso no seu coração: reino confronta reino. Elias primeiro orou para vir chuva, ou primeiro orou para secar tudo? Por quê? Porque você não começa um avivamento genuíno sem primeiro arrancar com o avivamento falso. Elias não passou e orou por chuva. Ele disse: não vai chover mais. Isso não vai funcionar mais. Essa exibição de dons não vai funcionar mais. Em nome do Senhor Jesus, Jesus vai desmascarar esses camaradas. Jesus vai desmascarar esses camaradas. Por favor, existe um dom genuíno, irmão. O pastor não gosta de dom? Não, eu gosto. A gente carrega os dons. Mas a exibição de dons não faz igreja crescer, faz o seu ego crescer. O que faz a igreja crescer é a palavra, irmãos. É Bíblia. Vamos pular, dançar, cantar, profetizar, ter visões, vai ser sobrenatural. Mas depois manda todo mundo, senta aí e ouve o que Deus nos falou. Ouve o que Deus nos falou. Por isso que Jesus fazia milagre no meio de todo mundo. Depois chamava os discípulos e dizia: vem cá, senta aqui. 100 mil reais por ano. Não. Jesus dizia: senta aqui, senta aqui. Com eles eu falo por parábolas. Com vocês não. Com vocês é aqui, no tete a tete. Mas Senhor, por que a gente não conseguiu expulsar aquele demônio? Porque aquela casta só sai com jejum e oração. Então eu vou orar para Deus me dar dom? Não, você vai orar para perder a incredulidade que você tem, para quando você expulsar demônio, você não precisa nem gritar, só de você passar ele sai. A gente, quando lê esse texto, a gente pensa assim: eu vou orar, jejuar, Deus vai me dar dom. Eu vou para o monte orar 3 semanas, quando eu descer, o demônio está ferrado. Não, você não vai para o monte para ferrar o demônio. Você vai para o monte para perder a incredulidade. Porque antes de Jesus falar isso para os discípulos, ele disse: ó geração incrédula. Ele fala para os discípulos isso: ó geração incrédula. O pai trouxe um menino e vocês não conseguiram expulsar. Ó geração incrédula, até quando eu vou suportar? Chegou em casa, eles perguntaram: Senhor, por que a gente não conseguiu expulsar o demônio daquele menino? O Senhor disse: porque essa casta só sai com jejum e oração. Que casta é essa? Do menino? Não. A casta do menino? Não. A casta do discípulo incrédulo.
casta do pastor incrédulo, não é do menino. Aleluia. Diga comigo: reino confronta reino. Então fique esperto. Tem lugares que você vai passar, o céu vai fechar primeiro. Não vai chover mais ali. Os falsos avivamentos vão se encerrar. Para de chover, os céus fecham. Irmão, tem lugar que eu passei. Eu não vou falar nomes aqui, mas tem lugar que eu passei que acabou. Eu passei e acabou. Houve até homicídio. Não brinque com a glória de Deus. Porque palavras são liberadas se elas não são cumpridas. Por isso que profetas e apóstolos são tão importantes nesses dias. Profetas e apóstolos genuínos, que carregam uma mensagem coletiva, para uma transformação coletiva. Eu não estou falando que eu sou bom, não. Eu estou dizendo que tem lugares que eu passei nessa nação, em países. Eu passei, meses depois fechou. Por quê? Porque eu liberei uma palavra, irmão. Eu dei sentença, eu digo: ó, faz assim, 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 porque Deus vai te abençoar. Mas se não fizeres, então toma cuidado com isso. Toma cuidado. Tem lugares que os apóstolos vão passar, apóstolos genuínos, que o lugar vai desmoronar. Por quê? Vai secar o céu vai secar. Vai secar o céu, irmãos. Depois de 3 anos e meio, Deus disse: agora te apresenta Acabe, que eu vou mandar chuva. Deus disse: agora que já secou tudo, que Baal não pode fazer mais nada. Amém? Agora você vai confrontar os profetas. Agora você chama Baal para cá. E nós vamos fazer um desafio aqui. Se fechou o céu até quando? E se fecham até que os homens passem tempo com Deus, até que as viúvas e órfãos voltem a ser visitados. Quando Elias sai do ribeiro, onde é que ele foi primeiro? O que é que Deus disse? Vai na casa de uma viúva, porque eu já... Onde é que começa o seu ministério? Na casa de quem? Pastor, mas está muito difícil. Por onde é que eu começo? Não faz um evento, vai na casa do órfão e da viúva. Porque se você não tem palavra para profetizar para o pequeno, você nunca vai carregar palavras para profetizar para homens e mulheres que vão mudar essa nação. Se você não tem palavra para encher o azeite e a farinha de ninguém, esquece, irmão. Se você é profeta só para gente rica, aí eu sou profeta de prosperidade, vai para a África, vai para o Haiti. É lá que precisa de prosperidade. Então o Brasil deu uma secada ou não deu? Está secando ou não está? Vamos recomeçar? Vamos, mas temos que recomeçar como uma cabeça coletiva. Como é que se recomeça a ceifar, pastor? Primeiro, órfãos e viúvas voltem a ser visitados. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que a igreja brasileira vai recomeçar a visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Aleluia! E como é que se tira o órfão e a viúva da sua necessidade? Elias chegou lá, tem uma mãe e uma criança com fome. A mãe está no meio, a criança está aqui com fome e chega o profeta. A mãe fica no meio. E o Elias diz o quê? Faz para mim primeiro. A mãe está aqui no meio. De um lado tem um filho com fome, do outro tem uma palavra de Deus. Ou eu ouço a carne ou ouço o espírito. Quem eu vou ouvir? Igreja, quem você vai ouvir? A voz da carne
de um povo faminto, desesperado, que só corre atrás de dinheiro, ou você vai ouvir a palavra de Deus. Por isso, nos últimos dias eu levantarei o profeta Elias, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não destrua a terra com maldição. Alguém está me entendendo aqui? Primeiro Deus vai secar tudo, irmão. Ele vai secar tudo. Você vai passar a dizer: meu Deus, aqui já foi avivamento, não é mais. Meu Deus, aqui já foi coisa grande. Tem igreja fechando, tem pastores deixando de ser pastores, se transformando em mentores. Cadê o seu chamado? Não, eu acho que Deus não me chamou. Chamou sim, é que você quer fazer outra coisa. Com a indignação profética, Deus me guarda, não deixa eu falar coisa da minha cabeça. Primeiro, vai na casa do órfão e da viúva. Enquanto você não assistir à necessidade do órfão e da viúva, enquanto o órfão e a viúva não gritar aqui dentro de você, esquece igreja grande. E não vê que esse papinho não é o meu chamado. Porque a verdadeira religião é aquela que visita os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Segundo, segue comigo os passos de Elias, segue comigo. Segundo, Deus diz para ele o quê? Te apresenta a quem? A Acabe. Segundo, até que uma liderança corrupta não seja confrontada, esquece, não vai chover de novo. Segundo ato de Elias foi confrontar Acabe. E quando Elias chega diante de Acabe, Acabe pergunta: és tu o perturbador de Israel? Ele diz: não, perturbador aqui és tu. Não sou perturbador não, eu sou profeta. O perturbador aqui és tu. Que casasse dessa forma, a tua esposa tem os profetas particulares dela, que só fazem asneira aqui em Israel, e você não está nem aí. Você é o perturbado, não sou eu não. Terceira, o que Deus falou? O que Elias fez? Subiu ao Carmelo, chamou os profetas de Baal e disse: vocês fazem um sacrifício aí, eu vou fazer outro aqui. Vocês chamam o Deus de vocês, eu vou chamar o meu. Vamos ver qual é o Deus que responde. Não vai chover até que a religiosidade de falsos deuses, falsos profetas, sejam confrontadas, derribadas. Essa foi a terceira ação de Elias. E a quarta: vocês querem chuva? Falou com quem agora? Com o povo. Vocês querem chuva? O que é chuva? Traga a água que você tem em casa escondida. 4 cântaros. Pegou os 4 cântaros de água, virou. O povo com sede, irmão, sem chover 3 anos e meio, ele virou a água. Eu amo esses caras. Ele diz: vocês querem chuva? Então traz o que você tem escondido. Pronto, Elias, está aí. Mais 4. Não, a gente já... Pega o outro 4, irmão. Virou, mais 4. Quem viu ele virar os primeiros 4, teve coragem de buscar o segundo, irmão? Não, ele agora deu 8, eles não. Mais 4. Tem que ser 12, 12 é governo. Para voltar um governo tem que Aí foi lá e buscou mais 4. Então, você quer chuva? Traz a água que você armazenou. Você quer chuva direto, todo dia, toda hora, todo instante? Vem morar em Itajaí para você ver o que é chuva.
me sale en la piel y un mensaje sin enviar. Yo sabía que eras tu bebé. Tu risa me pegó como ola en el muelle y en mi pecho quedó tu nombre girando fuerte. Dime si te vas o te quedas aquí, que yo ya no sé vivir sin ti. Si me miras así, se me rompe la fe. Yo caigo otra vez. Brisa en tu boca, brisa en tu boca. Me deja loco cuando me tocas. Brisa en tu boca, brisa en tu boca. Me dice nada y me provoca. Você quer chuva? Solta a água que você armazenou. Porque num tempo de necessidade, o que é que a gente faz? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Aí a gente diz, você quer voltar a viver um avivamento? Você quer? Então solta o que você armazenou. Libera. Irmão, dia 3 de novembro nós fizemos, depois de 20 anos, a primeira reunião com todas as igrejas do Ministério Mevan. E foi sensacional. E houve uma chave, virou nas igrejas que carregam essa placa. Que virou, rapaz, o negócio assim, Deus está ajustando uma parte que estava desajustada, e está ajustando outra, e está explodindo com outra, e está arrebentando com outra. Está todo mundo muito entusiasmado. Porque, você quer chuva, quer um avivamento? Então traga a água que você armazenou. E a quinta atitude de Elias. Quando o povo atravessou o Jordão, em Josué capítulo 4, Deus deu uma ordem. Deus disse, primeiro entram os sacerdotes, põe o pé, não é o cajado não, você não vai abrir o Jordão com o seu ministério, é com a sua vida. Põe o pé. E aí quando chegar no meio do Jordão, vocês fazem 2 filas, corredor de fogo, e todo mundo passa. Depois que vocês passarem, vocês levantam uma coluna, um altar aqui no meio do Jordão. E a Bíblia diz que eles fizeram isso, levantaram um altar no meio do Jordão. E levem 12 pedras do Jordão. Quando chegar lá fora do rio, vocês montam um altar. E essas 12 pedras, elas vão representar as 12 tribos de Israel. Vocês entendem que vocês têm que adorar juntos. Ok? Levantou Josué 12 pedras no meio do Jordão, no lugar do assento dos meninos sabido, o menino ladino. Aleluia. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes que levavam a arca do concerto, e ali estão até o dia de hoje. Pararam, pois, os sacerdotes que levaram a arca no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor Josué mandara dizer ao povo, conforme tudo quanto Moisés tinha ordenado a Josué, e apressou-se o povo e passou. E sucedeu que assim que todo o povo acabou de passar, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista do povo. E passaram os filhos de Ruben. É isso aí. Acho que deu. E do meio do Jordão eles levaram 12 pedras. E quando chegou em Gilgal, eles botaram as 12 pedras. Gilgal significa círculo. Não era um atrás do outro, era um círculo, um olhando para o outro. Coletividade. E ali eles fizeram 12 pedras. E essas 12 pedras, toda vez que Israel adorava, ele juntava 12 pedras. Elias, antes de fazer qualquer coisa no Carmelo, ele pegou as 12 pedras que estavam em ruínas, diz a Bíblia. Se você tem uma ordem eterna para viver, você não pode corromper ela. Se a ordem é, junte as 12 tribos para adorar juntos, vocês têm que adorar juntos. Depois você lê, depois você vê o que Elias fez. Ele pegou as 12 pedras do altar que estavam em ruínas e voltou a juntá-las. Quando ele voltou a juntá-las, ele botou o sacrifício, ele despejou a água.
E depois é só orar por fogo, irmão. O fogo só vem se tiver tudo como Deus mandou: as pedras, a lenha, o sacrifício, a água. E ele só dobrou o joelho sozinho e disse: Deus, manda fogo. Então, para que haja um recomeço, aqui, então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou as 12 pedras, e conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Israel só era Israel quando as 12 tribos estavam juntas, senão era só tribo. Mevan sozinho é Mevan, e daqui a pouco pode ser Mevoi. Mas quando nos juntamos com quadrangular, assembleia, batista, presbiteriana, comunidade, nós nos tornamos o Israel de Deus. A sua igreja não é o Israel de Deus, ela só é o Israel de Deus quando está junta com todas, com outras. Senão somos só uma tribo. Temos uma promessa como tribo, mas temos uma missão como Israel. Temos uma promessa como tribo. As 12 tribos receberam promessas, mas temos uma missão como Israel, como coletividade. Por isso, irmãos, antes de começar qualquer coisa, eu preciso entender: eu fui chamado para andar coletivamente, amém? Então voltará a chover de novo. Imagina, esse cara visitou órfão e viúva, confrontou uma liderança corrupta, confrontou sacerdotes e profetas mentirosos, confrontou o povo a trazer água que estava escondida, restaurou o altar, até que o fogo volte a esse altar. Enquanto essas coisas não forem feitas, então, se eu vou fazer alguma coisa, eu preciso saber como que eu faço. Existe uma ideia coletiva, amém? Amém, irmãos? E tem muitas coisas que a igreja do Senhor Jesus só entendeu depois de Pentecostes, depois que o Espírito Santo desceu ali. Para mim, a manifestação da eclésia, ela só aconteceu depois do Espírito Santo. Porque no primeiro culto, Pedro pregou e 3.000 almas se renderam. Enquanto Jesus estava falando, tentando explicar o que era igreja, como os discípulos e os apóstolos não tinham o Espírito Santo, eles não compreenderam. Mas depois que Jesus morre, ressuscita, volta e aparece a eles, mandou eles esperarem na cidade. Ele disse: vocês esperam que vocês vão entender, e quando vocês entenderem, vocês vão querer ir. Então fique na cidade até que vocês entendam, até que vocês sejam revestidos do poder. E quando o Espírito desceu, irmão, naquele dia mesmo a eclésia se juntou. A eclésia se juntou. E qual foi o resultado do ajuntamento da eclésia? 3.000 almas se renderam a Cristo. Os discípulos iam presos, os profetas iam, os apóstolos iam presos, eles vinham contando o chicote, as marcas. Eu levei 4, eu levei 10. E a Bíblia diz que eles tinham alegria por serem feridos por causa do nome de Cristo. E a segunda reunião já vai 5.000. E não adiantava, matava um crente e nascia 20. E aí foram bater em Gamaliel. Gamaliel, o que você acha? Ele diz: olha, não mexe com esse povo. A hora de todo mundo vai chegar. Pastores mentirosos, profetas enganadores, líderes corruptos. A hora de todo mundo vai chegar. Ei, não adianta bater na igreja. Isso é que nem clara de neve. Quanto mais bate, mais claro fica e mais cresce. Por quê? Porque ela está debaixo de uma sentença: as portas do inferno não prevalecerão contra a eclésia. Por isso, você sozinho na sua comunidade, você não é eclésia, você é denominação. Você sozinho na sua denominação. Você sozinho lá, você é denominação. Mas quando você se junta com a eclésia: mas eu não concordo. Esse é o seu problema. Você acha que está certo e todo mundo está errado.
Essa é a beleza do corpo, irmão, as diversidades, desde que não se transformem em adversidades. A melhor coisa mais linda do corpo de Cristo é essa diversidade de dons, de operações, a diversidade de operações, mas o Espírito é o mesmo, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade, ele diz que há diversidade de operações, de ministérios e de dons. Então não julgue o dom porque não é igual ao seu. Essa é a beleza do corpo de Cristo. Aleluia. A primeira manifestação da igreja aconteceu depois do Pentecoste. Na primeira reunião o pessoal já se dobrou. Na segunda até a sombra dos apóstolos curava. Botava eles na cadeia, o anjo entrava lá e tirava eles da cadeia. Meu Deus, que doideira isso, gente. Oh Deus, traga a eclésia de volta para o Brasil, Senhor. Traga a eclésia de volta para essa nação, Senhor. Nós rogamos, levante sua mão, nós rogamos por ceifeiros. Nós rogamos por ceifeiros, não para homens que vão pregar um sermão, mas que vão sermão para tirar muitas pessoas do buraco. Amém? Tem pessoas que não vão discursar a sua vida inteira, mas a sua vida diligente falará mais do que as suas palavras. Amém? Ei, Jesus não está voltando para salvar a sua igreja, porque salvar a sua igreja ele já salvou na cruz. Ele está voltando para governar a sua igreja, para governar, e ele está aperfeiçoando a sua igreja. E como ele aperfeiçoa a sua igreja, trazendo o nosso nível de revelação acerca de quem ele é, trazendo para nós um nível de revelação de quem ele é, de quem somos e do que temos e a quem pertencemos. Como é que ele reforma a sua igreja? Trazendo uma revelação de quem ele é e de quem somos, a quem pertencemos e o que podemos e não devemos fazer. Sempre que Jesus olhava, ele era tomado de íntima compaixão. Sabe o que é íntima compaixão, irmão? É ser tomado por dentro. Não é a mesma coisa que ver um filme triste e chorar, do que ver uma novela triste e chorar. Porque as ovelhas estavam confusas e desamparadas, porque elas eram como ovelhas que não tinham pastor. Elas estavam confusas e desamparadas, porque não havia ceifeiros. E 6 vezes na Bíblia você vai perceber que Jesus foi tomado de íntima compaixão. E cada vez que isso acontecia, qual era a conclusão disso? Um milagre. A conclusão de toda íntima compaixão de Cristo era um milagre no final. Nós precisamos de compaixão para que volte os milagres. Os milagres é para a multidão, irmãos. Para nós é discipulado. Os milagres é para a multidão. Por isso que todo lugar que eu vou ministrar, eu faço um culto para a multidão. É glória, irmão, é fogaréu, é charabacanta, é forte, mas sempre tem uma ministração só para os líderes. Por quê? Porque se não ficar nada construído, se não trazer uma consciência coletiva do corpo, nós vamos ficar só disposições de milagres. Meu irmão, quando Jesus sentava com os discípulos, ele não só fazia milagres, ele impartia algo. Sabe o que é impartir? É diferente de repartir. Repartir, você dá metade e fica com a metade. Impartir é você dar tudo e continuar com tudo. Isso é impartir. Você dá o que é seu, o outro recebe, mas você não perdeu nada. Por isso que eu não gosto de gente que vai expulsar demônio. Não gosto de gente, é muito pesado essa palavra. Como é que eu não me simpatizo? Não tem nem adjetivos para lhe conjugar. Tem gente que vai expulsar um demônio e volta para casa. Que foi fulano? Expulsei demônio o dia todo.
e ficou endemoniado? Ai, a retaliação. Irmão, só tem retaliação se tiver carne, irmão. O que você está vivendo é uma colisão todo dia. Dobra o joelho 10 minutinhos. E o diabo fica dizendo: levanta, vem brigar. E você diz: cheira, manda lá, xaralabaca. E o diabo fica dizendo: sai daí, seu covarde, te manifesta, você não vai tomar posições. Ei, Jesus, pega ele, Jesus. Satanás tentou isso com Miguel, irmão. Miguel disse: o Senhor te repreenda, Satanás. Você não vai brigar? Você não vai se posicionar? Eu me posicionei já, irmão. Vai cuidar da sua vida, miserável. Se eu te der um gato, você cuida da vida dela, ele tem 7 vidas. E deixa-me em paz. Sabe para quem Jesus imparte algo? Para ceifeiros, não é para consumidores. Para consumidores Deus dá milagre, Deus dá dom, Deus dá dinheiro. Você é só consumidor? É só isso que você quer? Não, eu quero mais, irmão. Eu quero a sua glória, eu quero o seu cabode, eu quero a sua vida dentro de mim. Eu quero fluir, eu quero chegar, eu quero ter discernimento do fruto que está maduro e do fruto que não está. Eu quero discernir entre o santo e o profano, entre aquele que serve e aquele que não serve. Eu preciso de discernimento, e só quem pode fazer isso é Deus, irmãos. Só Deus pode fazer isso. O problema não era a falta de dinheiro. O problema não é a falta de dinheiro, é de ceifeiro. A igreja nunca teve tanto dinheiro como tem agora. A igreja nunca teve tantos prédios lindos como tem agora. Nós temos tudo. Irmão, nós somos o povo que mais fala na internet. Está tudo funcionando. A igreja não precisa de dinheiro, ela precisa de quê? De ceifeiros que se importe com o coração do Pai. Por isso, no capítulo 9 ele fala: eu preciso de ceifeiros. Vamos rogar para que o Senhor levante ceifeiros para a sua seara. Aí no capítulo 10 ele leva os discípulos a apóstolos. Ele já comissiona discípulos, ele já chama e unge apóstolos. Mas então ele já promoveu? Não foi uma promoção, foi uma evolução. Ele fala no capítulo 9 que precisa de ceifeiros, e no 10 ele já chamou os discípulos, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes o poder sobre espíritos imundos para expulsarem, para curarem todas as enfermidades do mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Pronto, ele viu que havia uma demanda. Ele disse: eu não vou dar conta, é muita gente. Ele disse: vem cá, começou a ungir. Você agora é apóstolo, você vai expulsar demônio, você vai curar enfermo. Você também, vem cá. Você também, vem cá. Então foi o que? Uma promoção? Não, foi uma evolução. Ele olhou e disse: meu Deus, as ovelhas estão morrendo, eu preciso de gente, está comigo. Eu fico imaginando ele ungindo a cabeça de Judas, o Iscariote. Ele chamou, irmãos. Aleluia. Este é um grande tempo. Se prepare para ser estremecido por Cristo. Pastor, mas eu estou falando, não tem crescimento sem um tempo de grande estremecimento. Abra comigo Hebreus capítulo 12, versículo 26 a 29. Abra comigo. Hebreus capítulo 12. Ei, você está aqui, né, irmão? Está feliz? Está feliz? Aleluia.
que as verdades do teu reino reinem em mim. Vem com peso da tua glória, vem com peso da tua glória aqui. Olha o que diz Hebreus. Cadê o Hebreus? 26 a 29. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. O nosso Deus é um fogo consumidor. Eu gosto mais da minha tradução, que diz assim: ora, esta palavra ainda uma vez mostra a remoção das coisas abaláveis como coisas criadas para que as inabaláveis permaneçam. Então tudo que é abalável na sua vida vai ser o quê? Abalado. Tudo que não tem um fundamento correto vai ser o quê? Abalado. Para quê? Para que o inabalável permaneça. O imóvel vai ser tirado, o móvel vai ser tirado para que o imóvel permaneça. Então, se você está sendo abalado, mexido, fique tranquilo. Deus está tirando tudo aquilo que pode ser abalável. O reino inabalável de Jesus está sacudindo toda a terra. E quer saber de uma coisa? O meu amor por Jesus aumenta cada vez que isso acontece, porque Ele tira de mim excessos. Excesso sempre é falta. Ele tira de mim excessos, excesso de frieza e excesso de alegria. Como assim? Ele tira a simetria de Deus. Quando ela passa, a régua, quando ela passa, ela traz você para um lugar de equilíbrio. Cada vez que chega para mim notícias ruins, mais o meu coração entra em chamas. Como diz Jeremias no capítulo 9, versículo 1: que o meu coração esteja quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremeçam. Estou como um homem embriagado por causa da tua palavra, Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou como um bêbado por causa da tua palavra, da palavra da tua santidade. Ou seja, os meus sentidos estão sedados por causa do Senhor. Amém, irmãos? Por quê? Porque quando Ele abala tudo que é móvel, aquilo que é imóvel permanece. Aí você vai perceber uma coisa. Spurgeon falou uma coisa muito interessante. Ele disse: para um homem que vive para Deus, nada é secular, tudo é sagrado. Para um homem que vive para Deus, tudo é sagrado. A gente que tem essa mania grega de secularizar tudo. A gente pergunta: você é pastor? E na vida secular o que é que você faz? Não existe vida secular, irmãos. Essa secularização grega que trouxe o santo, o sagrado. Tudo é sagrado para quem é santo. Seus negócios são santos, sua vida é santa, tudo é santo. Separou a matéria do espírito, tudo é espiritual para quem é espiritual. Amém, irmãos? Jesus está interrompendo esse desfile de morte. Jesus está interrompendo esse sistema religioso. Há um tempo atrás, Jesus me deu uma palavra lá em Lucas capítulo 7, do versículo 11 a 15, quando fala da viúva de Naim, que ela está saindo de Naim com um filho morto. E aí a Bíblia diz: Jesus não tocou na viúva, ou seja, a velha geração. Ele não tocou no menino morto, que fala da nova geração, uma velha geração carregando uma nova geração morta. Ele tocou aonde? No esquife, na estrutura que carrega a morte. Por isso Jesus está tocando em muitas estruturas, irmãos. A nova geração acha que a velha geração errou, a velha geração acha que a nova geração está perdida, e Jesus diz: não, o problema de vocês são as estruturas que vocês criaram.
E por isso vocês não conseguem viver juntas. Muitas pessoas da nova geração acham que os velhos se perderam, os velhos esfriaram. Muitos dos velhos da velha geração acham que os novos estão perdidos na internet. E alguns estão mesmo, mas Jesus não tocou nem na velha e nem no menino. Ele tocou onde? No esquife. Ele disse: tem uma estrutura aqui que está corrompendo, está fazendo a velha geração chorar e está matando a nova geração. Amém? Ele tocou no esquife. Jesus está tocando em muitas estruturas religiosas para trazer de volta a vida a nova geração e a alegria à velha geração, para que o trabalho continue. Amém? A velha geração, os mais de 50, 60, não vamos enterrar a nova geração em nome de Jesus. Jesus vai tocar nas estruturas, vai libertar. Amém? O modelo de continuidade. Diga comigo, continuidade. E qual é o modelo de continuidade? É sua família, cara. Se você ler Lucas 17, versículo 26, versículo 30, quando Jesus está falando dos últimos dias, ele usa duas famílias como exemplo. Ele diz: será como nos dias de Noé. E depois ele diz: será como os dias de Ló. Duas gerações. Ele está falando de duas famílias. Ele usa duas famílias para falar de um padrão de continuidade nos últimos tempos. Porque continuidade tem a ver com presença familiar. Amém? Continuidade tem a ver com presença familiar. Noé conseguiu preservar a família, Ló não. Porque Noé recebeu uma palavra de Deus e foi construir aquilo que Deus falou segundo as medidas de Deus. Ló escolheu pelos olhos. Ele olhou para as campinas de Zoar e disse: é para lá que eu vou. E a Bíblia diz que quando ele chegou nas campinas de Zoar, depois você lê Gênesis 13 e os últimos versículos, a Bíblia diz que ele chegou e armou as suas tendas nas campinas de Zoar e estendeu as suas tendas até chegar a Sodoma. Ou seja, ele foi crescendo para o lugar que Deus ia derrubar. Você, como ministério, você não pode crescer para o lugar que Deus está pronto a derrubar. Então você não pode fazer o que todo mundo está fazendo porque está dando certo com alguns. Jesus vai derrubar isso, irmãos. Está na Bíblia, está na Bíblia. Depois você lê, eu posso ler para você. A gente tem tempo ainda. O Mac lá para Feliz daqui a pouco abre para o almoço, mas a gente tem tempo ainda. Olha aqui, Gênesis capítulo 13. Olha o que ele diz. Está na Bíblia, não está, Jesus? Está aqui. Gênesis capítulo 13, versículo 10. Quando Abraão mandou Ló escolher, levantou os olhos e viu todas as campinas do Jordão, que eram boas e bem regadas, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Senhor. Irmão, nem tudo que é como o jardim do Senhor é do Senhor. Como a terra do Egito, na direção de Zoar. Então Ló escolheu para quem? Ele escolheu para quem? Para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, assim se apartaram um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades das campinas e armou as suas tendas até Sodoma. Ou seja, ele escolheu pelos olhos, olhudo, ambicioso, para si, não pensou em mais ninguém, pensou só em si, denominacional. E quando construiu, foi armando as tendas até chegar onde? Em Sodoma. E a Bíblia é clara: antes do Senhor destruir. Você não pode crescer para um lado que Deus vai destruir, irmão. Fica com a palavra, meu irmão. Mas Canaã tem fome, fica em Canaã, meu irmão. Mas Canaã, fica em Canaã, meu irmão. Fica em Canaã. Deus quer você aí. Habita em tendas, irmão. Transita na tenda. Espera a cidade que vai descer do céu, irmão. Irmão, habita em tendas. Espera algo superior, meu irmão.
espera algo maior. Ló trabalhou para escapar, não é, trabalhou para ficar. A fé que você usou para sair do Egito não é a mesma fé que você precisa ter para entrar em Canaã. Quando você só tem uma palavra, mas não tem uma visão, quando você anda na palavra, a visão aparece. Tem gente que tem uma visão, mas não tem uma palavra para andar nela, e fica tomando decisões a partir da visão que teve. Você precisa ter uma palavra, a palavra vai gerar uma visão em você. Amém? Amém? Olha o que diz, olha que coisa linda. Versículo 17. Aqui não, versículo 14, capítulo 3, versículo 14. Disse o Senhor a Abraão depois que Ló se apartou dele. Deus disse o quê? Levanta agora os teus olhos e vê. Toda a terra que tu vê, eu hei de dar a ti. Mas ele mostrou a terra só quando o Ló se apartou dele. Você vai ter que tirar o cara ambicioso daí de dentro, irmão. Você ter uma visão, você vai ter que tirar o cara miserável daí de dentro. Amarra esse miserável. Esse cara, ele sempre escolhe pelos olhos. E ele só pensa em si. Talvez você já foi assim um dia. Ele está querendo botar as manguinhas de fora de novo no ministério. Não deixa, irmão. Você tem uma mente coletiva. Você não pode pensar só em você. Tudo que você vai fazer vai ter que convergir para o corpo. Se Deus te der dinheiro é para o corpo. Se Deus deixar você famoso é para o corpo. Se você fazer livros, fazer apostilas, fazer coisas, vai ser tudo para o corpo. Por quê? Porque o corpo, a autoridade está no corpo. Ló representa um crente que quer andar na visão, mas não tem uma palavra, e acaba fazendo a sua própria interpretação da visão. Daniel teve uma visão, mas qual foi a palavra? Sela o livro, não é para agora. E ele não pregou sobre aquilo. Ele teve uma visão e recebeu uma palavra, não fala. Irmãos, era como a terra de Zoar, a entrada do Egito, a terra de escravidão. E eles estavam indo para um lugar, mas eles não tinham uma palavra. O cara perdeu a esposa, perdeu os filhos, as filhas. Ele foi se aproximando de um lugar que Deus estava prestes a condenar. Noé representa aqueles que precisam entrar na palavra por uma visão. Ló representa os que andam na visão sem uma palavra. E nos últimos dias será como nos dias de Noé e nos dias de Ló. Vou repetir. Noé representa os que precisam entrar na palavra por uma visão. Ló representa os que andam na visão sem uma palavra. O segredo de Deus sempre foi construir em você por uma palavra para que você tenha uma visão. Não tenha uma visão e depois cria uma palavra para ela da sua cabeça. Você vai se perder no caminho. Amém? Amém? Então não escolha com os seus olhos pensando em si. Você é um homem de Deus ou não é? Amém? Eu quero deixar essa palavra para você. Você tem uma mente coletiva. A sua mente, irmãos, não pode ser denominacional. Eu sou fundador e presidente do Ministério Mevan. Há 23 anos, dia 8 de fevereiro vai fazer que essa casa existe. Mas eu não sou patrimônio do Mevan. Eu amo essa casa desde o começo. Eu amo tudo que Deus faz aqui, as pessoas que Deus trouxe para cá, os líderes. Mas eu não sou o patrimônio do Mevan. Eu amo isso, eu defendo os nossos pastores, defendo a bandeira, mas eu não sou o patrimônio do Mevan. Eu sou patrimônio do corpo de Cristo. Amém? Eu sou patrimônio do Senhor. O Senhor é o meu dono. Por isso não ande na visão sem uma palavra. Fique tranquilo se você tem uma palavra. Mas eu não tive uma visão. O que é que diz Isaías 54:4? Uma nação que tu não conheces correrá para ti por amor de mim. Ou seja, você já tem uma palavra. Você nunca foi nela, mas você já tem uma palavra. A palavra você já tem. Ela vai correr para você. Ela corre para você, você começa a orar por ela, a interceder por ela. A nação encaixará em você, não é você que vai encaixar na nação.
Quando você tem uma palavra, tudo começa a encaixar em você. Não é você que é a herança dela. A nação é tua herança, você não é a herança da nação. Por isso não é você que tem que correr para a nação, é a nação que tem que correr para você. Tem gente que foi para as nações, mas nunca amou a nação que está. Por quê? Porque ela nunca correu para ele. A nação tem que correr para você, porque se a nação correr para você, você vai entender que você é a herança do Senhor, a nação é a tua herança. Você não é a herança da nação. As heranças correm para você, você não corre para elas. Abraão chegou na terra, tinha o que na terra? Fome. E por isso ele fugiu, ele não entendeu que aquela nação era a sua herança. Ele achou que foi lá para dizer: puxa, cheguei aqui, tem fome. Então não foi Deus que me mandou para cá. Deus vai me mandar para um lugar que tem fome, que tem terremoto, que tem crianças passando fome. Abraão não foi lá para receber nada da terra. A terra não tem nada para te dar. A terra só devolve o que você planta. É você que tem que dar para a terra. Mas Deus havia falado que a terra mana leite e mana mel. A terra mana leite e mana mel. Como é que tem fome aqui? Mas o leite e o mel não está na terra, está em você. Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 11. Quando Salomão está falando para a Sulamita, a sua noiva, que é a representação de Cristo e a igreja, ele diz o quê? Favos de mel manam dos teus lábios, minha esposa. Mel e leite estão debaixo da tua língua, e o cheiro das tuas vestes é como o cheiro do Líbano. Sabe o que Deus está dizendo? O mel e o leite que eu falei, cabeção, que estaria na terra, está em você. É você que fala para a terra: produza leite e mel. O mel e o leite estão sempre debaixo da boca da igreja. Ei, não corra para a terra por causa da prosperidade dela, corra para ela, porque você tem prosperidade para ela. Não corra para a terra porque ela é boa para você, corra para a terra porque você é bom para a terra. Leite e mel estão debaixo da tua língua. Leite e mel brota quando você profetiza. Então quando Deus te leva para algum lugar, não é para a terra te dar nada. Eu não estou em Itajaí para Itajaí me dar nada. Eu estou aqui porque Deus me plantou aqui e disse que essa cidade ia ser transformada. Itajaí, Ita, pedra, Jaí, água, água sobre pedra. E Deus disse: águas vão correr sobre todas as pedras. Água é a palavra e pedra é a igreja. Eu tenho uma palavra. Eu não estou aqui porque a cidade é legal, porque eu tenho uma palavra. Itajaí. Ita na língua tupi-guarani é pedra, Jaí é água. Então Itajaí significa água sobre pedra. Água é a palavra, pedra é a igreja. E sobre esta pedra, que é Jesus, a rocha eterna. Não estou aqui porque é legal, porque a minha família está aqui, porque isso, não. Parte da minha família já foi para a Europa. Por quê? Porque receberam uma palavra. Deixa eu te falar, se você tem uma palavra, vai. Se você não tem, não crie uma palavra para inventar moda. Você vai se lascar. Não fuja da herança, ela vai se encaixar em você. Mas ela tem fome, mas ela é a tua herança. Ela tem terremoto, mas é a tua herança. Ela tem enchente, mas é a tua herança. Ela chove muito, mas é a tua herança. É a tua herança. Você que encaixou na terra, quando é a terra que tem que encaixar em você. Você está procurando na terra e Deus diz: não está na terra, está em você. O meu reino está dentro de vós, não está na terra. E você decide se você quer que a terra seja destruída ou não. Então mude a sua postura quanto à terra que você está. Eu preciso de ceifeiros, mas não tem nada plantado, como é que eu vou colher? Se você planta com a sua boca, você colhe com a sua vida. Se você planta com a sua boca, você colhe com a sua vida. Então começa a olhar para gente que não deu nada na vida e começa a dizer: você é assim, Deus vai fazer.
Começa a andar na terra e dizer assim: vai ser assim, vai mudar. Esses dias eu fui no Rio, meus irmãos do Rio de Janeiro, cadê França, turma, cadê? Eu fui no Rio, até repreendi alguns irmãos. Pô, o Rio de Janeiro é sinistro. Pô, o Rio de Janeiro é isso. Pô, eu disse: cala a boca, irmãos. Vocês só falam mal do Rio. Rio de Janeiro continua lindo. Comece a declarar montes, favelas. Nós declaramos em nome do Senhor Jesus. Complexo do Alemão, você vai ser a maior lugar de missões desse país. Rocinha, de ti sairão profetas, de ti sairão profetas, de ti sairão profetas. Comece a declarar. Baixada Fluminense, mexe com a gente. De ti sairão pastores, profetas, missionários. Aleluia. Não julgue a terra porque tem bandido. Não é a presença do ímpio, é a ausência do justo. Se tiver 10 justos na Baixada, se tiver 10 justos na Rocinha, se tiver 10 justos, eu não destruirei a cidade por amor aos 10. Mas enquanto você valoriza mais o celular do bolso do que as pessoas da rua, me entendam o que eu estou falando, por favor. Você foi chamado para mudar ambientes. Para que você acha que Deus levou Abraão para Canaã? Para quê? Ele diz: vou te levar para uma terra que mana leite e mana mel. Canaã era uma terra que foi amaldiçoada por Noé. Noé, quando tomou o porre, Cão, seu filho, mostrou a nudez do seu pai, zombou. Quando Noé volta do porre, Noé amaldiçoa Canaã. Ele diz: maldito é Canaã. Ele não amaldiçoa só o filho, ele amaldiçoa a descendência toda. Noé disse: maldito seja Cão, maldito seja Canaã, servo de servos seja ela. Irmão, ser servo é legal, mas ser servo de servo é escravidão. Por isso você vai ver que a genealogia de Jesus em capítulo 1, versículo 1 de Mateus, não começa em Noé, começa em Abraão. Porque embora Noé recomeçou o mundo, ele não recomeçou o plano de Deus. Porque Deus não começa nada, não recomeça nada com quem amaldiçoa as próximas gerações. Se na sua boca, a sua boca é maldita, você amaldiçoa todo mundo, Deus não pode começar nada com você, porque Deus é um Deus de bênção e não de maldição. Por isso que gente que só vive condenando os outros, criticando os outros, vai morrer na palha, irmão. Vai morrer na palha. Por quê? Porque Deus não abençoa maldizentes. Noé, na genealogia de Lucas capítulo 3, ele está como filho, mas como pai não está. Bota aqui Mateus 1:1. Esta é a genealogia de Jesus Cristo, filho de Abraão. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Não começa em Noé. Espera aí, Deus recomeça o mundo com Noé, mas não recomeça o plano com Noé. Por quê? Porque Noé amaldiçoou as próximas gerações. Ele disse: maldito seja. O que é que não tinha Canaã? Canaã não tinha paternidade. E Deus levou um cara para lá para quê? Como é que ele é chamado hoje? O pai? Deus não levou lá Abraão por causa da terra, levou por causa das pessoas. Meu Deus. Agora você imagina como eu fiquei quando eu descobri essas coisas. Quantos lugares que servem a Deus estão debaixo de maldição porque falam asneiras. Quantos lugares que servem a Deus têm um púlpito, têm uma Bíblia e ainda vivem debaixo de maldição. Por quê? Porque com a sua boca você planta. A morte e a vida estão no poder da língua. Do fruto da boca do homem farta-se o seu ventre, da colheita dos seus lábios ele se satisfaz. Deus não colocou nem Noé na genealogia de Jesus como pai. Como filho ele aparece, mas como pai não.
Deus levou para lá o Abraão, que não podia ter filho. Cara, esse Deus não é gente. Ele levou para lá um casal de velhos que não podiam ter filhos, para dizer: das tuas entranhas, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas Senhor, eu não tenho filho. Mas você não tem que olhar para você. Por isso que a Sara riu quando Deus falou que ela ia ter filho. Ela disse: impossível. Por isso que ela riu, porque quantas palavras que Deus fala e você diz: impossível. Isso é impossível. Não, irmão, eu me abraço na palavra, eu me deito sobre ela, eu respiro sobre ela, porque eu acredito. Eu não acredito na minha capacidade, na minha performance, eu acredito no que Deus disse. Ele pega um cara que não podia ter filho, uma mulher que não podia ter filho, e diz: vai para lá, amém, vai para lá, e eu vou tornar vocês pai de multidões. Eu vou tirar das tuas entranhas gerações. Você vai ser o pai. Mas Senhor, cala a boca, você vai ser o pai. E sabe qual foi a primeira coisa que Deus fez para ele? Mudou o nome dele, porque Abrão é pai da altura, Abraão é pai de uma multidão. Deus disse: eu vou te dar uma força. Todo mundo que passar por você agora, mesmo que você não tenha filho, vai dizer: pai do Senhor, pai de uma multidão. Pai do Senhor, todo mundo profetizando para você, Abraão. Imagina, eles passavam por Abraão e diziam: pai do Senhor, pai de uma multidão. Mas não tinha filho. Pai do Senhor, pai de uma multidão. Sabe por que Deus muda o teu nome? Sabe por que Deus muda o teu nome? Sabe por que, Abraão? Que Deus muda o teu nome para você entender que toda vez que alguém te cumprimentar, você vai lembrar do que eu te disse. Toda vez que alguém te cumprimentar, você vai lembrar do que eu te disse. E mesmo que os anos passem, irmão, ainda deu mais 25 anos depois que Abraão saiu da sua terra. Mais 25 anos, ele saiu com 75, foi pai com 100. E a garotinha dele com 90. Ah, meu Deus. E para ajudar, depois de tudo, aí Abraão tem filho. Vixe, Sara, tu viu, Sara, como Deus é bom? Oh, meu Deus, obrigado, Senhor, aleluia. Depois dos anos o Senhor disse: mata o menino para mim. Peraí, o Senhor deu só para tirar depois? De novo, ele não perguntou nada. Ele pegou o menino e disse: vamos, meu filho. Onde é que a gente está indo, pai? Oh, meu filho, fica tranquilo. A Bíblia diz que Abraão não hesitou em matar o seu filho, porque ele sabia, ele cria que Deus poderia ressuscitar dos mortos. Chegou lá, você já sabe a história, o cordeiro estava amarrado no arbusto. Abraão começou a crer no que Deus dizia. E por mais louco que fosse o que Deus pedisse para ele, ele nunca botou peso sobre ninguém, ele fazia. Ele fazia. Por mais maluco que fosse, ele fazia. Foi Deus que pediu, eu vou fazer. Ele fez o que Deus pediu. E quando ele vai matar o menino, Deus diz: fica quieto, Abraão, não precisa, porque agora eu sei que tu me amas. A minha pergunta é: Deus já sabia que ele amava ou não? Então por que Deus diz: agora eu sei? Porque não é Deus que precisa de prova, é o inferno. Quando Deus pede uma prova de amor, não é porque ele precisa, ele sabe quem é dele, mas ele quer mostrar publicamente para o inferno. Porque quando Abraão foi matar o menino, ele disse: ó, tá vendo, Satanás? Não mexe com ele não, esse é doido. Esse menino é doido. Quando Deus pede provas de amor, não é porque Ele precisa de provas de amor. Ele quer mostrar você para os anjos, Ele quer mostrar você para os demônios, Ele quer mostrar você para todas as potestades. Amém? Por isso que isto foi lhe imputado por justiça. Amém?
Porque o homem que anda com Deus, ele não precisa ficar expulsando demônio, fica tranquilo, você só de passar, fica tranquilo. Se, eu gosto, às vezes eu estou no aeroporto, eu fico, sai Satanás. Eu vejo, irmão. Eu estava na praça de alimentação de um aeroporto esses dias. Uma moça foi levar o café, deixou a bandeja cair. O cara tropeçou, deixou a mala cair. Aí um cara passou, o diabo está solto. Ele, tá não. Eu estou aqui, ele não está solto não. Manifestações demoníacas, as pessoas sentam do seu lado no avião, você vê a manifestação demoníaca nela. Mas eu digo, oi querido, a paz. Entenda isso, eu termino aqui.